Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre polêmica. E essa polêmica é o kombucha. Eu devo prescrever para o meu paciente? Então fica até o final para você entender. Bora lá? Kombucha, ele é uma bebida oriental e kombucha significa kombu, significa alga marinha e chá significa chá. E ele nada mais é do que um chá preto adoçado que passa pelo processo de fermentação. E ali a gente vai ter compostos benéficos produzidos pelos micro-organismos que fermentaram esse chá preto adoçado e que tem aí descrito na literatura diversos efeitos positivos. A gente precisa do açúcar, a gente não pode adoçar com adoçante, porque os micro-organismos vão se alimentar desse açúcar para poder produzir esses metabólitos positivos, Lembrando que o chá preto, o chá de forma geral, eles não têm calorias, eles não têm esses macronutrientes que vão ser utilizados, então, pelos micro-organismos fermentadores. E aí, dentre os benefícios descritos na literatura, a gente tem o efeito detoxificante, antioxidante, redução de peso corporal, melhora do perfil lipídico e do controle glicêmico e até mesmo prevenção de câncer. E quando a gente olha todos esses efeitos, a gente acha que é um alimento maravilhoso e a gente quer incluir na alimentação, na rotina dos nossos pacientes, especialmente aqueles que precisam mais, E teve um tempo atrás que teve um boom de kombucha, e eu via várias postagens sobre o kombucha, falando dos benefícios que utilizavam em seus pacientes e que é maravilhoso, e incentivando o uso do kombucha. Tanto é que se for no mercado, hoje em dia, existem marcas de kombucha que são feitas industrialmente, que tem ali, de certa forma, um cuidado, para produzir aquele alimento. E você tem várias opções, inclusive com sabores diferenciados, para quem não curte muito aí o sabor do chá preto. Então tem uns sabores ali de pêssego, sei lá, enfim. Temos essas opções no mercado. Só que quando a gente vai pesquisar esses efeitos em ensaios clínicos, em estudos em humanos, a gente não tem na literatura. Todos esses efeitos descritos são em modelo animal, ou seja, foram testados em animais. Então deram kombucha para o ratinho, para o camundongo ou para o coelho, que são modelos animais muito utilizados em pesquisas, para avaliar os mecanismos, os efeitos, e observaram todos esses efeitos positivos. Mas a gente não tem ensaios clínicos em humanos. E eu venho rastreando nesses estudos se saiu alguma novidade. E não tem nada de novo, Até, inclusive, eu estava montando a aula do curso e procurei e saiu uma revisão sistemática sobre o tema falando que não existe artigos, ensaios clínicos de kombucha. Então, não tem estudos de kombucha controlados em humanos. Então, a gente não sabe os efeitos do kombucha no ser humano. Porque muitas vezes, por mais que a gente estude mecanismos em modelos animais, porque por questões éticas a gente consegue avaliar como funciona, o que a gente não consegue avaliar no humano, porque a gente não pode fazer determinadas avaliações, no ser humano, e a gente pode em animais, e a gente usa o modelo animal para entender o que acontece. Por mais que o funcionamento seja similar ao do ser humano, ele não é o mesmo. E outra coisa, os estudos em modelos animais, a gente tem um controle de toda a vida daquele animal. Então, a gente controla o ciclo circadiano, porque tem o período de noite e o período do dia, e aí eles sabem o horário de dormir. A gente controla a quantidade da alimentação, a gente sabe a composição da alimentação, a quantidade de água, a gente sabe que eles não são expostos a nenhum outro elemento a não ser o que a gente oferece para esse animal. E quando a gente fala de humanos, pesquisas em humanos, eles têm a vida livre. Então, eles vão fazer coisas que a gente não tem controle.
Então, eles vão comer alimentos que não estão ali no prescrito, porque eles têm vida social, eles têm essa liberdade de escolher o que eles querem comer. Eles não vão comer o que a gente está dando, porque eles não estão presos numa gaiola. Ele pode dormir tarde, porque a rotina dele de trabalho é assim. E a gente sabe que o ciclo circadiano ele influencia em várias questões da nossa vida. Na secreção de hormônios, inclusive na nossa microbiota intestinal. Então, tudo isso vai ter um impacto ali no final. Então, muitas vezes a gente vê resultados muito positivos em modelo animal e quando a gente traz para humanos, a gente não vê o mesmo resultado por conta dessas diferenças. E também somos seres diferentes. Não dá para querer que seja o mesmo resultado em modelos diferentes, né? Então, a gente tem uma noção do que pode acontecer quando a gente vê a segurança e a eficácia daquele medicamento ou daquele tratamento, daquele padrão dietético ou de uma vacina, enfim, do que se é testado, a gente passa para o modelo em seres humanos. A gente faz os ensaios clínicos bem conduzidos para avaliar se aquilo se repete em humanos ou não, só acontece naquele modelo animal. Então, esse é um ponto, né? A gente tem que ter cuidado. E aí, né, eu pesquisei bastante sobre o tema e eu encontrei alguns relatos de caso. O relato de caso é um tipo de artigo onde você está acompanhando um paciente, né? A gente encontra muitos desses tipos de artigos em doenças raras, que não tem como a gente fazer um estudo, um ensaio ali científico, porque tem pouquíssimas pessoas com aquela doença e é difícil. Então, acabam tendo relatos de casos ou de uma questão assim super diferente, que não tem relato na literatura que aconteceu devido a uma intervenção que o médico fez, ocorreu ali um processo diferenciado e aí a gente faz um relato de caso que é descrever o que aconteceu. Então, a gente traz os dados desse paciente, quem é ele, a idade, o sexo, as doenças que ele tem, o que o levou até ali e o que foi feito e qual foi a resposta que ele teve. Então, esse é um artigo do tipo relato de caso. E existem alguns relatos de caso, pouquíssimos também, publicados na literatura. Eles, inclusive, são antigos até, né? E eu li esses relatos de caso e o que eu observei é que eles trazem efeitos colaterais do uso do kombucha em humanos. Então, pessoas que tomaram kombucha e apresentaram sintomas variados, como náuseas, vômitos, e a maioria deles apresentaram hepatotoxicidade, ou seja, o kombucha causou uma intoxicação ali nos hepatócitos, o fígado ficou sobrecarregado e ficou intoxicado. E aí você deve pensar, né, que muitas vezes, quando a gente fala de chá, as pessoas exageram e tomam litros e litros e litros querendo o benefício que aquele chá fornece. E a gente sabe que não funciona assim. E não, são em quantidades pequenas, em 2 xícaras por dia, num período ali de 1 a 2 semanas, e o indivíduo já apresentou esses efeitos. Então, não é uma quantidade exagerada, não é nada assim absurdo, não são litros, são 2 xícaras, né? Cerca de meio litro ali por dia, e já causou esses efeitos, tem esses relatos, né? Na literatura. Também tem relatos de apenas 1 xícara ao dia por um período ali que não teve uma precisão, mas de ali 1 mês, um pouco mais de 1 mês, e que também apresentou esses efeitos de hepatotoxicidade. O que eu quero trazer aqui não é que a gente deve condenar o kombucha e falar que não tem que prescrever para ninguém. Não é isso que eu quero trazer com esse vídeo. O que eu quero é trazer um alerta para vocês de que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de selecionar um alimento, um nutriente, uma conduta para o paciente. Então, a gente tem que ver a evidência científica. Pode ser que tenha só um estudo mostrando efeito positivo. Se o estudo ele foi bem conduzido, foi controlado, tá tudo ali, todas as informações às claras e você consegue ver o cuidado do pesquisador, você pode usar essa informação e no tratamento do seu paciente ali no consultório, no seu dia a dia. Tá tudo bem. Mesmo que não tenha assim muitas evidências. A gente não precisa só utilizar guidelines para fazer a conduta. A gente tem que ter
tem que estar pautado em evidência científica. Então, a gente precisa que tenha evidências feitas com qualidade, bem conduzidas, para a gente poder pautar a nossa conduta. Porque o que acontece? Para sair um guideline falando do uso, por exemplo, do ômega 3, demorou muito tempo para poder falar que podia usar o ômega 3 para reduzir triglicerídeo. E é isso aí, né? E aí, para a gente esperar um guideline que saia dizendo que você pode usar X nutriente, X suplemento para ajudar o seu paciente que tem um problema XYZ, né? Às vezes a gente fica muito tempo esperando. E se tem ali evidências que apontam benefício, a gente pode utilizar porque tem respaldo científico. Entendeu? Agora, quando a gente não tem respaldo científico, que é o caso do kombucha, porque a gente só tem efeitos em modelos animais, a gente tem que ter muita cautela na hora de prescrever para o paciente. E a gente tem que ficar observando de perto esse paciente, já que tem na literatura relato de hepatotoxicidade. E pedir para esse paciente qualquer alteração, entrar em contato, falar com você, que pode te procurar, para você, então, orientar esse paciente. Porque, inclusive, eu nem contei para vocês, mas um desses artigos fala de um caso fatal por conta do uso do kombucha. Então, assim, não fala exatamente as circunstâncias, como é que foi. Eu não sei qual era o histórico real desse paciente, se ele estava tomando alguma coisa, se ele tinha algum problema prévio, entendeu? Ali no fígado, e aquilo agravou de uma forma que acabou causando esse desfecho. Se ele tinha outra coisa em conjunto, então não é muito claro. Então não tem como a gente falar, meu Deus, kombucha mata. Não. Tem que ter calma e cautela. A gente tem que pegar os dados, interpretar e pesar numa balança. Eu tenho um paciente aqui na minha frente. Eu devo usar o kombucha ou não? Botar na balança. O que vai pesar mais? Kombucha parece ser benéfico para ele ou kombucha parece ser mais maléfico para ele? E aí pesar nessa balança e usar com essas cautelas que eu falei, né? De observar de perto esse paciente, orientar uma quantidade pequena e ir observando qualquer mudança, qualquer sintoma que ele sinta e suspender, se você realmente tem interesse em investir no kombucha. E até o momento eu não achei nada falando de kombucha. Se eu encontrar alguma coisa, eu atualizo aqui. Eu falo, olha, gente, saiu um estudo sobre kombucha. É bom, é ruim, nananã. Trago aqui para vocês. Mas até o momento não tem nada falando assim se é bom ou se é bom para humanos ou se realmente é ruim. Tem relato de caso, que são estudos ali que, comparados a um ensaio clínico, eles não têm esse peso, né, para tomada de conduta, mas é o que a gente tem de evidência em humanos. Então, esse vídeo é um alerta para que você tenha cuidado na hora de escolher as condutas baseadas na evidência científica. Então, não seguir no que você lê na internet, que às vezes tem profissionais que veem esses efeitos em modelo animal e aplicam em seus pacientes e pode dar certo. Mas como a gente tem questões científicas dizendo que talvez não seja tão positivo assim, a gente tem que estar atento também a essas questões e pesar ali na balança o que vai ser melhor para aquele paciente. Lembrando que cada paciente a gente vai conduzir de um jeito, porque cada ser é único, tem sua individualidade, a gente tem que ali ver o que é melhor para ele, o que ele vai melhor se adaptar. Então, a gente vai pesar individualmente na balança se deve ou não prescrever o kombucha, ou se nem vai pensar nele. Então, esse vídeo é mais de alerta do que de condenar ou dizer que você não deve prescrever isso. Isso é uma conduta pessoal e eu apenas quero que vocês fiquem atentos, né, à literatura científica para se embasarem e evitarem até problemas para vocês mais tarde. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixem um like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, que às quintas-feiras a gente tem vídeo novo. E eu espero vocês no próximo vídeo.